Bom, hoje é sexta-feira e eu troquei de lente. Eu vou participar da ayahuasca amanhã no sábado e eu queria dar um update aqui porque eu tô sem comer carne, não pode comer nenhum tipo de carne, né? Se abster de relação sexual há 3 dias antes. Então eu tô sem comer carne vermelha, sem comer carne, sem peixe, sem frango, desde quarta de sexta. E aí amanhã eu tenho que ficar sem café, sem açúcar, mas essa é a atualização. Se você não me conhece, meu nome é Renan e esse meu canal eu compartilho tudo que eu vivo e experiencio com essa minha vida louca. Eu recentemente participei de outra cerimônia da Ayahuasca, essa é a minha terceira vez que eu participo e eu tenho que dizer que em todas as cerimônias que eu participei, eu tenho desenvolvido como pessoa e desenvolvido maturidade, tenho desenvolvido paciência. Às vezes, claro, a gente é humano, a gente se estressa, a gente passa por alguns momentos da nossa vida que a gente, né, quer explodir, mas eu tenho aprendido cada dia mais como lidar com alguns sentimentos e algumas emoções minhas. Esse vídeo aqui não é para incentivar você a fazer ayahuasca, não é para incentivar você a tomar ou seja lá o que você estiver buscando. Esse vídeo aqui é único exclusivamente para compartilhar as minhas experiências com a ayahuasca. Eu não lembro se eu soltei o meu primeiro vídeo aqui, mas se eu não soltei, eu vou soltar sobre a minha primeira experiência com a ayahuasca, como foi, o que, que aconteceu para que eu chegasse até aqui e continuasse indo. E o que eu tenho a dizer para vocês é que se vocês procuram o autoconhecimento, não tem jeito, vocês têm que buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de terapia, algum tipo de ferramenta que auxilie você a desbloquear o que quer que seja que você esteja travando na sua vida. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou muito impulsivo, que eu sou uma pessoa que eu respondo na lata, que às vezes eu não tenho papa na língua, que às vezes eu falo o que eu penso e às vezes eu até tento não magoar, mas eu acabo magoando outras pessoas. Pra mim, dentro de mim, eu tenho muita baixa autoestima. Eu acho que, na verdade, eu não me vejo da maneira que as pessoas me veem e isso deixa com que eu fique muito mais suscetível a não achar que eu mereço as coisas. Eu tenho alguns episódios que eu sinto que minha vida não vai pra frente. Teve momentos da minha vida que eu achava que minha vida ia só seguir, que eu ia só seguir a minha vida assim, ó. Deixa lá, deixa a vida me levar. Depois dessas primeiras experiências que eu tive, eu consegui acalmar o meu coração. É muito louco a gente falar isso porque eu sou uma pessoa que eu sou muito pra cima, eu animo as pessoas, mas por dentro eu sinto que às vezes falta alguma coisa, sabe? Eu não estou sentindo mais isso. E é engraçado que eu tenho percebido como eu tenho me desenvolvido conforme vai passando o tempo. Mas tudo bem, vamos para o que interessa. Essa cerimônia foi chamada Cerimônia Portal de Shiva. Eles dividiram em 3 partes. A primeira seria para Ganesha, que seria o deus que abre os caminhos. Depois seria mantras para Shiva, que é o deus que destrói as coisas. E por último, Kali, que também é uma destruidora, né? Ela destrói para que o novo possa vir. Eu não entendo muito sobre os deuses indianos. Eu prometo que depois eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar sobre isso, mas eu não entendi muito sobre eles. Eles explicaram um pouquinho, mas eu sei que eu tenho uma vontade de conhecer sobre o hinduísmo. E engraçado que no último vídeo eu possivelmente falei, se eu não falei, eu vou falar agora, que eu tinha que conhecer um pouco mais sobre as outras religiões. E eu ainda não estou fazendo isso, mas eu ainda irei fazer. Então, basicamente, seriam esses três. Eu iniciei, né? Nós chegamos lá e eu estava muito cansado, muito cansado. E aí a gente tem o período que ele explica como que vai funcionar toda a ritualística, como que vai ser a noite. E pediram para que a gente escrevesse o que a gente queria destruir na nossa vida, né? Para que o novo pudesse vir. E aí eu estava no trabalho e ainda pensei assim, nossa, eu não tenho nada para falar, eu acho que não tem nada para destruir, minha vida tá tão boa. Mas sempre tem alguma coisinha, né? E aí eu comecei a falar que eu queria destruir talvez a minha intolerância, a minha impaciência, eu queria destruir a escassez. E aí teria um momento em que a gente queimaria este papel para as nossas intenções serem realmente destruídas por Shiva.
E nós começamos a fazer o ritual. Então nós fomos lá, nós se apresentamos, nós tomamos a primeira dose. Então sempre são em 3 doses. E aí eu tomei a primeira dose, e aí eu sentei, pediram pra gente sentar, se acalmar. E a minha cabeça começou a vir um turbilhão de coisas. Um turbilhão, turbilhão, turbilhão de coisas assim que eu não sabia controlar. E aí eu falei, caramba, vai ser uma coisa assim fantástica. Vai ser uma coisa de outro mundo. E aí o que aconteceu? Eles começaram a tocar os mantras, a gente começou a entrar na energia, né, da ayahuasca, e eu comecei a sentir tudo de novo que eu senti da outra vez. Então eu comecei a ver um pouco de mandalas, eu comecei a sentir o meu corpo se movimentar, a ter movimentos involuntários pelo corpo, por conta das músicas, e eu falei, nossa, agora vai ser o Badabaue. E aí o que aconteceu? Eu tava com muito pensamento na minha cabeça, muitas coisas na minha cabeça acontecendo. E aí uma voz falou pra mim assim, levanta e vai dançar, porque as pessoas estavam dançando. E aí eu falei, não, mas aqui tá muito gostoso. E durante os preparativos, uma das coisas que o mestre cerimonialista falou pra gente é: não deixa a preguiça, não o que você vai fazer para quebrar é realmente sair dessa zona de conforto. Mas eu tava tão, tão gostoso ali aquele lugar que eu acabei não fazendo. Eu falei: não, não vou sair daqui, eu quero que essa coisa não passe. E aí a minha cabeça cheia de informação. E aí essa voz falou pra mim assim, você tá muito impaciente, você pensa muito no futuro. E eu falei assim, eu penso bastante no futuro. Falou assim, então, hoje você vai aprender a ficar quieto. E eu vou calar. O silêncio é uma resposta. E eu fiquei assim, mas não, calar o quê, né? Não. E por um momento, fecharam as cortinas e parou. Eu abri os olhos, eu vi as coisas, então teve a parte do fogo, né, que a gente teve que ir lá e queimar nossos pedidos de negatividade. E aí a minha cabeça parou. Eu não sei se eu dormi, eu não sei se eu acordei, o que aconteceu. Eu sei que durante a noite eu fechava meu olho e não tinha nada. Era um vazio. Todos os pensamentos sumiram. E eu acordava no meio da noite, eu via as pessoas dançando, né? E por um minuto. Eu lembro que. E eu lembro que nesse momento dos pensamentos, né, ativos, eu queria muito que a segunda dose viesse, porque eu falava assim, isso vai acabar e eu não quero que acabe. E aí essa voz falava pra mim assim, você tem que focar no seu presente. Não adianta você olhar para o futuro, não adianta você querer antecipar as coisas. Aproveite o momento. E eu estava muito ansioso. E aí ela deu esse corte. Foi muito engraçado que ela deu esse corte assim e eu fiquei, eu preciso dessa segunda dose, eu preciso procurar respostas. E depois não veio mais nada. Mais nada. E quando eu levantei, eu lembro que teve um momento que eu olhava, eu ia no banheiro, me deu muita dor de barriga, muita dor de barriga, eu achei que eu ia estourar o meu intestino. E eu cheguei no banheiro, não saiu nada, nada. Então eu acho que foi só limpeza espiritual mesmo. E eu não tive nenhum pensamento durante essa noite. Nada, nada. Eu lembro que quando eu acordei, assim, teve um momento que eu acordei e eu falei assim, eu não vou fechar meus olhos, eu não vou dormir agora porque vai vir a segunda dose. Eu falei, eu não vou. E aí eles dançavam, eles cantavam os mantras. E teve um momento na noite que eu acordei e ele falou assim, nossa, a gente vai pra terceira dose. E aí eu falei assim, como assim terceira dose? Eu acho que ele falou errado, né? Tá na segunda. E já tinha passado a segunda e eu não tinha percebido. Então eu não sei se eu dormi, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que não teve segunda dose pra mim. Não teve. Não teve. E aí eu falei, não, eu vou tomar a terceira dose, eu não vou dormir, eu vou tomar a terceira dose porque alguma coisa vai vir. E eu fui lá, eu tomei a terceira dose e nada. Nada, nada, nada. Eu me senti assim. E a terceira dose eu lembro que ela foi uma dose mais forte. Foi uma coisa mais. Eles utilizaram uma dose mais forte. E eu não tive nada. Nada. Eu deitei e eu não tive nada. Nenhuma conversa.
nenhuma. E aí acabou essa terceira parte, né? E pela manhã eu falei assim, gente, o que aconteceu? Só que os meus pensamentos de futuro eles tinham acabado. Então assim, foi uma coisa que acalmou o meu coração. Sabe? Eu lembro que durante a noite, assim, nessa primeira fase, eu via muito assim, você é muito ansioso, você pensa muito no futuro, para de pensar no futuro, para de ter ansiedade, para de ser impaciente. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E agora eu me despeço. O silêncio é uma resposta. E eu fiquei assim, o silêncio é uma resposta. Isso ficou na minha cabeça, o silêncio é uma resposta o tempo inteiro. E eu passei a noite sem nada. Sem nada. Eu tomei 2 doses de ayahuasca e eu não tive nada. Então, assim, não adianta a pessoa falar assim, ah, porque a ayahuasca não funciona. Gente, nada. Sabe que é nada? E é claro que eu quero tomar a próxima. A próxima eu tô assim, ansiosíssimo. Eu não vou aguardar 2 meses, eu vou tomar no próximo mês. Mas o que eu tenho pra dizer para vocês é que assim, é real. É muito real. É fantástico. É fantástico. A minha cabeça ela tá limpa. A minha cabeça ela tá limpa. A gente às vezes consegue colocar as coisas na nossa cabeça, a gente fica perturbado, mas a gente tem que aprender que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Se não aconteceu nada, é porque não era para acontecer. Era para eu aprender a acalmar o meu coração. Como eu vou fazer isso daqui para frente, eu não faço ideia, mas é para eu acalmar o meu coração, tá? Então assim, se você tem algum problema com qualquer que seja, experimente terapias. Não precisa ser ayahuasca, eu não estou aqui para dizer a palavra da ayahuasca para vocês. Mas procurem terapia. Procurem alguma maneira de se reconectar consigo mesmo, se você se sente perdido. Não sou eu que vou fazer, não é você que. Cada um tem o seu tempo, eu sei. Mas procure. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se precisarem de contato de como fazer essas terapias, eu conheço um lugar super seguro e realmente vale muito a pena. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.